ter uma boa experiência é o que todo mundo quer quando a gente se depara em qualquer mídia, em qualquer campanha. Então hoje nesse podcast nós vamos falar das 4 características de experiência do usuário. Yardcast Online. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas características, na verdade são 4 características de experiência do usuário em geral. Então é um assunto um pouco voltado ao design, se não o design gráfico, assim, dizendo o design de uma forma mais ampla, né, que engloba todo esse procedimento estético quanto técnico também de um produto, de um serviço. E essas 4 características são interessantes porque eu acho que é muito legal porque você pode aplicar em tudo, né? Sempre é muito interessante que o design ele consegue, você pode aplicar essas características em vários aspectos da sua vida, não só em negócios. E obviamente em negócios, produtos, qualquer coisa que seja, são 4 características que eu acho muito interessantes e se tornaram ideais aí, se você dá uma pesquisada em relação a esses pilares, né, essas heurísticas, acaba que você vai ver que hoje em dia essas são algumas que estão mais concretizadas, estão mais tá mais na cabeça assim de quem realmente quer chegar ao patamar de sucesso, né, ter um produto realmente interessante, né. Você vai falar sobre design thinking? Hoje não, hoje eu vou falar bem direto sobre as características, né. Porque quando você falou da ligação, né, do user experience, ou experiência do usuário, ele tem muito a ver com o design thinking. Com certeza. Que é o modelo de pensamento de design para encontrar soluções para coisas, para empresas, para produtos, para prestação de serviço, para qualquer coisa que seja. Por quê? Porque a cabeça de design e do designer é feita para encontrar soluções mais agradáveis, mais fáceis, mais práticas, mais bonitas, mais, enfim, melhores soluções, seja lá qual for, né? Acho que aí por isso que é a ligação que você falou. Exatamente. Mas fica válido. Se você achou interessante esse podcast, em tudo que a gente vai falar, provavelmente você vai curtir todo esse universo de design thinking, né? E acho que a gente tem até um artigo, ou talvez um podcast falando sobre design, se não tiver. Eu vou pesquisar aqui enquanto você continua. E daqui a pouco eu volto, Galvão Belo. Vai entrar, Galvão? Vai entrar. Então, a primeira característica que é muito importante, eu acho que é a mais falada e conceituada em todo esse universo de usabilidade, né, design thinking, de experiência de usuário, o próprio se o teu produto ele é utilizável, né? Em inglês é mais falado usability, né? Se ele realmente tem essa usabilidade. Então, o teu produto ou o teu serviço, ele é fácil de usar, ele tem um procedimento, um processo que tem que ser realizado que é complexo. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar no teu produto, no teu serviço, no teu negócio, é se ele tem uma facilidade para o usuário conseguir completar o processo dele, né? E isso da maneira mais confortável possível. Então, sempre que você for pensar em produto que você está criando, você tem que realmente pensar nesse fluxo, né, de experiência, realmente de se ele está funcionando, né? Eu acho que isso que é a grande ideia. Se ele não tem muitos, provavelmente vai ter algum erro, alguma falha no caminho desse processo para chegar na solução do teu negócio, na solução do teu serviço, na finalidade do teu produto, mas diminuir o máximo possível desses pontos de atrito, de falha, e deixar ele o mais agradável possível nessa questão de funcionalidade, né? Eu pesquisei que a gente não tem um de design thinking, a gente tem um de UX, para apps, então é mais específico, que é o Yardcast número 5. Medo, né, de indicar os 5, parece que não tem nem a edição, né, era tudo mato, assim. Eu vi esse primeiro. Eu vi uns grilos lá passando. Mas... Era feito naqueles gravadores na fita. Tem uma dúvida rebobinar a fita. E tem um Yardcast bacana, que é o Yardcast... Peraí. Esse é o 5 só. O outro ele é outro foco, não vou nem citar para não confundir. Então fica a indicação. Mas caso
vem a calhar esse tema aí, a gente fica um interessante tema, né, de design thinking, um podcast só para isso, ele é bem grande, né, acho que tem como fazer um conteúdo bem legal. Voltando então, falando sobre a usabilidade, sobre se o seu produto é utilizável, esse é uma característica tão importante porque quando você passa a ver essas coisas na visão de se todo esse caminho até a solução é interessante, se todas as nuances que tem elas são realmente necessárias, você acaba vendo o mundo de outra maneira, né? O Lucas ele tem bastante essa característica na cabeça dele de se tudo que ele faz é utilizável, se ele tem uma usabilidade interessante. Então, por exemplo, a gente está fazendo, sei lá, qualquer coisa aqui, uma reunião. Por exemplo, o método da gente fazer reunião e sentar entre nós 4 aqui, ele sempre pensa de uma maneira que fique bom para todos, né? E que aquela reunião consiga extrair o máximo de informações possíveis. Então, ele pensar nessa forma de melhorar esse procedimento mostra que ele tem esse ideal bem grande na cabeça dele. E, obviamente, você pode implementar em várias coisas. Que às vezes pode colocar isso até ao fazer uma reunião. Exatamente, isso que é o mais interessante. Outro exemplo, isso é um pouco mais na minha parte de criação, como eu trabalho como designer, alguma peça que eu estou fazendo lá pro Facebook, que é uma coisa que de repente a gente fazendo não presta muita atenção se as informações estão de uma forma específica ali, né? Você olhar aquela arte, né, aquela peça e saber onde aplicar as coisas já mostra que você você quer passar um pouco criar um pouco de valor, né, na relação aquela peça vai apresentar melhores informações para o usuário. E isso mostra mostra que o teu produto, né, essa peça vai ser utilizável. Daí eu trouxe aqui 3 perguntas que são bem interessantes para você avaliar isso no teu produto, ou no teu negócio, ou na tua reunião, no que é que seja. Tudo no design dela, né? Então, esteticamente e funcionalmente, né? Na versão técnica, é fácil de encontrar. Então, não vai o usuário, a pessoa não vai percorrer um caminho muito grande para chegar aquilo, ou ela vai demorar muita energia para isso, né? A segunda pergunta, a funcionalidade do design é fácil de entender. Então, o caminho não é tão complexo para a gente conseguir chegar naquela solução, né? Ele não vai vai precisar de um curso para mim fazer uma reunião aqui, saca? Um negócio mais ou menos assim. Então, sempre que eu estiver fazendo um produto, sempre deixo o mais fácil, né? Obviamente que dependendo do tipo de solução acaba sendo impossível, mas na maioria das vezes é bem importante que você deixe o mais fácil e direto possível. Vale uma observação, eu sempre procuro pensar nisso, quando a gente está falando em peças, né? Qual a mensagem principal, qual o objetivo principal? Então, o objetivo principal é um encantamento, é um reforço da marca, é algo mais assim, institucional, indireto, é mais passar uma mensagem indireta de um conceito, de alguma coisa assim. Ok, então você pode suprimir informações pelo telefone, e-mail, de repente até texto, deixar uma peça mais conceitual. Não, eu preciso informar as pessoas sobre uma coisa, uma promoção, eu preciso informar que tem uma novidade, e aquela informação não pode faltar, porque senão a peça vai perder o sentido, né? Você vai fazer um cartaz lá, sei lá, para algum evento, e você não vai pôr a informação de que a ficha é vendida no caixa, sei lá. Porque isso vai ficar feio, vai deixar o material mais feio. Mas o objetivo daquela peça não é passar uma imagem só de bonito, é informar que é a ficha no caixa. Então essa informação tem que estar fácil, limpa e mais destacada do que se fosse um outro tipo de peça mais conceitual. Acho que mais ou menos pensar assim, não existe sempre só de um jeito ou sempre só de outro. Existe pensar qual é o objetivo daquela peça. Isso. O objetivo daquele serviço, né, também. Se não for peça. E é interessante que quando você acaba tendo essa visão, você acaba deixando um tiquinho da estética pro lado, né? Você acaba vendo se aquele trabalho que você está fazendo, aquele projeto, ele realmente tem funciona melhor, né? Se ele não é só
uma coisa bonita, que a gente está falando aqui de um processo comercial, né? A gente quer chegar a uma solução, vender alguma coisa, né? Porque isso é design, né? Totalmente. Porque senão seria arte. Isso. Arte não tem função. Arte É comercial, né? Ela não tem função. Polêmica. Polêmica. Ela não tem função. É uma expressão do artista. Ela não tem função comercial. Ela tem função social, tem outras funções, mas não tem função comercial. Então a arte ela não precisa ter o preço, ela não precisa ter o endereço, ela não precisa ter nada. Quando você faz uma peça publicitária, você tem que juntar o conceito estético da arte com a funcionalidade de fazer aquilo vender mais, alguma coisa assim. Né? Essa é a diferença do que é design. É frustrante, né? Quando você quer saber mais sobre uma promoção, um produto e tal, aí você procura, acha um anúncio ou uma página, e é tudo muito conceitual, tudo muito introspectivo ali, aí você quer saber coisas mais precisas e você se perde naquela mensagem, assim, do que aquilo vai te trazer, e daí analogias, e daí, não, eu quero saber o preço daquilo, saber se tá dentro do que eu posso, dentro do que eu quero, e eu concordo com vocês, tem que ter ali um equilíbrio, né, entre o que é bonito, o que é agradável e o que é cômodo e o que é necessário para saber. E muitas vezes a gente percebe isso, né, que as coisas se perdem ali, tipo, acaba não consumindo aquilo porque tu não entendeu bem ou não sabe se aquilo é bom ou não. Às vezes é o determinante para o sucesso ou o fracasso, às vezes, de uma ação é porque não está claro aquilo que está sendo pregado, né, ou divulgado. Pregado né? Sendo divulgado, né? Eu estou usando, o Bruno fica aqui me julgando nas minhas palavras aqui. Deixa eu até me corrigir porque eu fiquei me sentindo mal, ele falou. Não quis dizer que a arte não tem função, pelo contrário, ela tem uma função muito importante. Mas a arte o que eu quis dizer é que a arte é diferente de design. Esses artistas aí, tudo desocupado. Esses artistas ocupados, não é isso, pelo contrário. E o design nasceu da arte. Né? Sem a arte não teria nascido o design. É que o design ele nasceu a partir da arte com os aspectos mercadológicos embutidos e a arte continuou o seu caminho. Só que o mais louco da arte, né, fazendo um parênteses aqui, nada a ver no assunto, mas talvez tenha a ver, né? Porque é o que a gente pensa, qual que é a função da arte, né? Que hoje, assim, os caras pegaram e queimaram, não sei se vocês viram, eles queimaram a obra do Pablo Picasso. Nossa. E transformaram em enfim, em uma informação digital, um hash lá digital de blockchain, ou seja, que aquilo garante a veracidade, não tem como não ter outro igual àquela obra de arte. Eles fizeram, não sei se é uma foto, o que é uma coisa em alta resolução daquela obra, puseram no incinerador, queimaram a obra de arte e transformou isso numa peça digital. Então, o dono da arte, daquela peça, é quem tem o arquivo digital. Então, se você quiser comprar, você compra e recebe o arquivo digital que só você vai ter. Nossa. Isso é uma expressão artística, assim como lá em 1700 e pouco, o Duchamp pintou um bigodinho na Mona Lisa e fazendo uma crítica à adoração na Mona Lisa, etc. E hoje a obra dele, que é a Mona Lisa com bigodinhos, vale quase tanto quanto a Mona Lisa verdadeira. Né? Então, é muito louco pensar o papel também que a arte tem na reflexão. Né? A arte é basicamente a mãe de tudo, né? Inclusive, acho que todos os profissionais que trabalham hoje em dia com experiência, com design, vêm do meio artístico. Né? Você começa desenhando, começa, enfim, fazendo coisas mais nessa pira mais de arte, e depois você aprende esses modelos comerciais e começa a mesclar e você vira um profissional desse assunto. Então, basicamente, a gente termina aqui a primeira característica, uma das mais importantes, que é se o teu produto é utilizável e se ele tem uma boa, se ele consegue entregar um resultado de uma maneira fácil. Então, por exemplo, se você tem um restaurante, é como se fosse a fila para ir no caixa, sei lá, a fila que você pega, faz o teu prato lá de comida e leva até o caixa e consegue terminar a sua ação. Então, basicamente, você tem que ter isso, né? E, obviamente, se essa fila vai ser boa ou não, já é outra característica, se ela vai ser agradável, que inclusive eu vou falar aqui também. Cara, quer ver um exemplo? Tem a hamburgueria que tem aqui embaixo da agência ali, né? Eles não têm garçom. Ah, mas isso é igual ao Mac. É igual ao Mac, só que não é uma hamburgueria de fast food, é uma hamburgueria gourmet. E a galera passa sexta, sábado de noite, tem música diferenciada, é uma
coisa totalmente diferente do fast food, não é um ambiente para crianças, né? Tem chopp, cervejas artesanais e tal. E é um modelo de atendimento e que pro modelo deles funciona bem. Você vai até o caixa, faz teu pedido e depois aparece a senha e você vai lá retirar um hambúrguer, né? Eu vou pegar teu chopp e serve com cartãozinho e tal. Mas é uma disrupção também de pensar, vou mudar o modelo de atendimento e proporcionar ainda assim uma experiência boa para os clientes. Sim. É pensar no que vai acontecer entre o cliente chegou no comércio e ele comeu o lanche dele, né? Então, o que vai acontecer, né, nesse período, né, que é agradável. E a segunda característica é uma que é um pouco recente, na verdade, bem recente, e ela é meio polêmica porque muitos falam que ela não é tão importante, ou pelo menos são aqueles que são são mais antigos e acabam que não incluem muito essa característica nos produtos, nos serviços. Obviamente que não se encaixa a todos e também envolve um gasto de energia e talvez um investimento maior para o teu produto. Só que no modelo comercial ele acaba sendo muito interessante porque ele vai agregar muito mais valor para o teu produto e também receita, caso você faça da maneira certa, que é se o teu produto o teu serviço é equitativo. Então basicamente ele vai fornecer a mesma ferramenta, né, a mesma solução para todo tipo de pessoa possível e todos vão ter uma experiência sem excluir ninguém, né? Então basicamente o teu restaurante restaurante é mais complicado, mas teu comércio, restaurante também, ele tem, sei lá, uma entrada acessível, né? Já é uma ideia do princípio equitativo, né? Ele tem, sei lá, o teu produto, ele foi feito para pessoas que têm, de repente, um problema na visão, daltônica talvez, ele apresenta cores que sejam menos fortes, né? Menos, que afetam menos a sua visão. Então, basicamente esses grupos diversificados, e também estou incluindo não só deficiências, né? Tem vários grupos que hoje são excluídos e que você pode incluir no teu produto, e a ideia é que todos consigam ter a mesma experiência. Então, pode ser, por exemplo, você tem no cardápio uma opção vegetariana? Totalmente, isso é uma ideia equitativa. Umas perguntas que você pode fazer para si mesmo sobre o seu produto, né? As necessidades de um grupo diversificado de usuários são consideradas, né? Então, você pelo menos considera aquilo no seu produto, basicamente de pensar, um vegetariano está aqui no meu restaurante, o que eu vou, né, fazer? E, obviamente, propor uma solução para isso. E outra coisa, o design do produto atende às necessidades de grupos tradicionalmente subrepresentados ou excluídos, né? Então, o teu produto ele vai ter uma linguagem, talvez falando um pouco de texto, uma linguagem que consiga abranger esse tipo de grupo, né? Isso é uma discussão que ela é um pouco extensa, mas que se você tomar bem as rédeas dela e ter um produto que abrange todos esses tipos de grupos e necessidades gerais, você vai ter uma receita maior, porque você vai criar primeiro um pouco de credibilidade da tua marca, do teu produto, porque mais pessoas vão começar a usar ela e vão respeitar ela por isso. Eu quero fazer uma observação e só tomar cuidado para não confundir como é que é o termo que você usou aí? Equitativo. Equitativo com falta de posicionamento, com falta de definição de público-alvo, porque pode olhar assim, quem está de fora olhar isso e falar assim, então tem que fazer uma coisa que agrade todo mundo, que atinja todo mundo, que seja bom para todo mundo. Não necessariamente, né? Você pensar a respeito de todos os possíveis grupos, sei lá, pessoas que podem consumir no teu empresa, mas não fazer algo que seja genérico que acabe não agradando ninguém também, né? Você vai fazer uma hamburgueria, daí você tem que servir também macarrão, você tem que servir pizza, você tem que servir churrasco, você tem que servir... Não é essa a ideia também, né? Senão você perde a identidade também. Sim. Manter a identidade. Obviamente faz todo sentido o que o Lucas falou, mas o equitativo ele também está um pouco além de só pensar nessa... Acho que eu até falei demais sobre isso, mas é mais na questão assim, de cumprir o objetivo, né? De trazer ferramentas para o seu cliente, para os mais variados tipos de clientes, que forneçam um apoio e melhoria a qualidade de vida. Então, é um pensamento até um pouco
não é sustentável, mas de melhoria assim, numa questão benéfica aos seres humanos, né? Então, a ideia do equitativo sempre é mais ou menos isso. E a terceira característica que é bem interessante também, é muito falada por aí, é se o teu produto, o teu serviço, a tua solução, ela é agradável. Então essa é ela vem um pouco depois das demais, mas ela é muito interessante porque ela vai significar o encantamento do teu cliente e do teu consumidor. E é muito interessante porque tem muitos produtos hoje em dia que eles são extremamente utilizáveis, têm boa usabilidade, mas eles não são muito agradáveis, né? Então isso proporciona por um período o uso dele desgastável, né? A pessoa começa a achar aquilo muito saturado muito rapidamente, ou talvez ela não, apesar dela gostar, ela não tenha um encantamento, esse negócio de ela falar, puta, eu vou ter que fazer isso, entendeu? Então já começa a ficar um pouco condensado para ela fazer isso, porque ela fica um pouco saturada desse fluxo, né? E são coisas que você tem que levar a respeito em relação a essa característica, se perguntar se o teu produto ele tem aspectos no design, né? Lembrando que não é design estético, né? Também funcional e técnico. Se considera um sentimento do usuário, né? Então você acaba pensando como usuário, aí cai bastante na experiência do usuário. Talvez falar um pouco com teus clientes, fazer algumas pesquisas e ver como eles se sentem durante o processo, né, que está utilizando o teu produto. E outra pergunta boa você fazer é se o design ele inspira prazer no usuário. Então ele não obviamente que muitos tipos de soluções e projetos acabam que ele tem uma finalidade complexa, não é possível você sentir prazer fazendo aquilo, mas deixar aquele caminho o mais prazeroso possível. Vou dar um exemplo, tem um aplicativo de banco lá que você tem que fazer, ou sei lá, tem que transferir um dinheiro. Tem que pagar boleto se é prazeroso. Pagar boleto. Pagar as contas se é prazeroso. Isso é extremamente desagradável, né? Já é na natureza, do fazer algo já é ruim. Mas, por incrível que pareça, existem aplicativos hoje que facilitaram ao ponto das pessoas virem e falar: nossa, vou ter que pagar um boleto. É legal, alguém quer pagar boleto nesse aplicativo. E o Lucas faz isso muito, ele sempre me mostra algum aplicativo que ele achou interessante. Às vezes a funcionalidade é uma coisa ruim, sei lá, pagar alguma coisa, ele fala: olha esse aplicativo que massa, ele aparece essa telinha e tal. Então, trazer esse sentimento de prazer é muito interessante. Consegue transformar até algo que não é tão bom, tão positivo, em algo positivo. Uma Por exemplo, entendeu aquele exemplo da fila do restaurante? Ficar em fila não é muito prazeroso, mas de repente você criar alguma coisa agradável durante esse percurso possa mudar isso a respeito. Por exemplo, as pessoas que estão esperando o teu lanche, a tua comida, vir um garçom e te dar um petisquinho ali, ou ele perguntar se você está bem, isso já é uma manobra de experiência ali, né? Acaba que deixa aquele momento mais agradável. E por último, é a característica chamada útil, né? Ou useful. Ela basicamente é um pouco diferente da utilizável, apesar de muitas pessoas acharem que é a mesma coisa. O useful, ele serve basicamente para ver se o seu produto ele realmente funciona. Então, normalmente ele é uma característica que você tem que usar antes de todas as outras, porque ela está muito intrínseca ao projeto do teu negócio, da sua solução. E uma pergunta que você deve se fazer tipo, se o teu design, né, se o teu projeto ele realmente resolve o problema do teu usuário. Por exemplo, não existe um restaurante para pessoas sem fome, né? Tipo, você tem um restaurante porque você resolve a fome do teu cliente. Mas, por incrível que pareça, existem muitos projetos e muitos negócios hoje em dia que não tem uma solução realmente plausível, né? Que ele não resolve uma coisa que é um problema, ou talvez nem exista um problema. E
E sim, tem muitas pessoas que investem tempo e energia em coisas que elas não têm um planejamento muito grande em relação se o teu produto é útil. Outra pergunta que é bem interessante fazer: o design ajuda o usuário a atingir um objetivo específico? O design ele agrega valor à experiência do usuário? Então, é mais uma questão meio geral do aspecto do teu produto. Ele realmente ele agrega alguma coisa na vida dessa pessoa, né? Então ele acaba sendo muito interessante nesse sentido. E só para falar um pouco, a usabilidade ela se refere ao produto funcionando, né? E se ele é fácil de usar. Então sempre se for pensar em usabilidade é se ele está funcionando e se ele é fácil de usar. Já se o produto é útil, ele se refere diretamente à capacidade de resolver os problemas do seu usuário, né? Então é um pouquinho diferente, é um pouquinho complexo, talvez eu fale um pouco melhor no artigo, mas basicamente era isso.